Olá, meus irmãos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros de jornada, companheiros de facilidades e dificuldades espirituais, materiais, sociais. Hoje, 9 de julho de 2020, já passando aí mais de 90 dias de épocas de pandemia. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Hoje nós estamos comemorando, agradecendo o 46º vídeo do tema genérico Agenda da Reforma Íntima. Hoje, comemorando o mês de julho, a metade do nosso ano. O que é que cada um está fazendo para ser melhor do que ontem? O que é que cada um está fazendo para, ao acordar, dizer, fiz alguma coisa legal? Hoje, a Agenda da Reforma Íntima nos traz um desafio no mês de julho, que é a gente combater o rigor, o preciosismo, a ostentação, né? O poder que a gente acha que tem sobre as pessoas. A gente tem que pedir ao nosso anjo da guarda, como diz aqui a mensagem, o desenvolvimento do sentimento de humildade. Rogar para que a gente também combata as nossas omissões e a gente passe a fazer as reparações. Quando a gente trata de casa, né, de obra, um reparo é aquele conserto para a gente não ter mais aquele vício ou que foi gerado na obra, que gerou um defeito, que está nos prejudicando, que nós vamos ter que gastar dinheiro para consertar. É a mesma coisa. Quando a gente trabalha com a reparação, a gente está fazendo uma autoanálise para a gente consertar na gente aquilo que só a gente sabe que a gente está errado. Porque às vezes a gente usa muito artifício, né? Ou a gente sendo psicólogo, a gente sendo engenheiro, a gente sendo médico, a gente sendo advogado, a gente sendo qualquer coisa. Só quem sabe as verdadeiras omissões da nossa alma, do nosso espírito, somos nós mesmos. Então é um mês para a gente tentar se esforçar para combater a omissão e também fazer o trabalho de reparação. Eu fico muito feliz nessa pequena conversa com todos nós, inclusive comigo mesmo, porque a gente termina ou inicia um dia com a consciência do dever sendo cumprido, sendo feito, né? Isso é tão bom, né? Mas não quer dizer que nós somos certinhos, não quer dizer que nós não erramos, não quer dizer que nós não sofremos, pelo contrário. Todos nós que buscamos melhorar cada dia, sofremos menos. Mas se a gente não tentar melhorar, a gente vai sofrer mais. Então é um exercício de elevação, de sublimação, de reprogramação, de valores em todos os níveis. Hoje, a nossa mensagem é sobre educação e paz na família, voltando ao livro Constelação Familiar, do Divaldo Pereira Franco, escrito no plano espiritual pela Joana de Ângeles, essa maravilhosa orientadora da psicologia espiritual cósmica para nós seres humanos que aqui habitamos o planeta. Ela diz aqui inicialmente que não há a paz no mundo se não houver educação na infância. E a educação na infância se pressupõe na família. Como sempre a gente diz, a família é o cadinho do céu. É aquele local que a gente vai levar todo o nosso arcabouço, toda a nossa base para os exemplos pessoais e emocionais da nossa vida. A criança, curiosamente, é direcionada por uma intensa necessidade de aprender e relacionar-se com os novos objetos, com as novas coisas, e pelos instintos, pelos impulsos observados, ela tenta cada vez mais desenvolver suas qualidades morais. Aquele espírito que é portador, nós somos espíritos imortais, viajores desse universo todo, trazemos latente as nossas últimas experiências, mas na infância ainda temos essas sensações ainda em torpor e precisamos de um novo processo educativo
para modelar nossa consciência e nossa moralidade. A gente precisa muito de aprendizado harmônico, e se for o contrário, vai ser desarmônico, vai nos instigar ao desequilíbrio. A gente não pode, a gente depende muito da como nossos pais e os nossos familiares nos educam. E outra coisa importante, a gente precisa entender que nós, educadores, somos responsáveis pelas expressões de paz e guerra que nós, enquanto filhos, vamos levar para o resto das nossas vidas, como profissional que nós somos, como político que nós somos, como qualquer coisa que nós venhamos a ser. Se a gente não tiver essa base, a gente sempre vai discutir do lado psicológico, defendendo a paz ou aquela guerra que foi proposta no nosso âmbito familiar. O lar, portanto, é a sublime escola de dignificação humana, onde se aprimoram os sentimentos e se orientam os conhecimentos intelectuais, ao lado daqueles de natureza moral, para o real desenvolvimento do ser humano. Olha aí que forte. E o que ela diz de observação para a gente? Lamentavelmente, a educação não vem preparando educandos para ser cidadãos. Os interesses mesquinhos predominam nas famílias, estabelecendo metas de interesses econômicos, políticos, sociais e outros, em detrimento da construção intensa do aprendiz, e por efeito surgem as grandes desgraças, né? Aqui é uma palavra até forte que eu não queria falar, baseadas no egoísmo e por pessoas mal formadas psicologicamente, mais políticas que experientes no propósito de formação de alunos. Então a gente vê, né, esse reflexo hoje da nossa classe, quase que na maioria política, totalmente perdidos de valores morais, educacionais, familiares. E até diria aquela parábola do Cristo, né? Atirai a primeira pedra, quem já não cometeu esse pecado. Então, essa classe, infelizmente, precisa voltar à base da educação familiar. Para a gente ter hoje um mundo, amanhã um mundo preparado para viver essa experiência que Jesus nos trouxe há 2000 anos. E como ele encerra aqui, deixai. Jesus exemplificou a magnitude da vida infantil e as infinitas possibilidades que estão ao seu alcance quando discípulos, molestados pelos pequeninos, lhe assegurou que ele os cercava e o disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Meus irmãos, vamos educar essas crianças. Como diz um ditado popular, quem quer amanhã, quem quer para logo beba água. Quem quer para a semana, trabalhe. Quem quer para a vida toda, eduque. Então que a gente possa educar nossas crianças, nossos amores, para colher os grandes frutos do amanhã. Um grande abraço, um excelente finalzinho da semana, que nós tenhamos um mês de julho repleto de muitas realizações e alegrias nesse porvir de retorno devagarinho de todo esse colapso mundial. Grande abraço.